Fala, jovens! Boa tarde a todos. Vamos dar início aí à nossa revisão da prova de Geografia Bíblica do curso aí de Teologia das UTs. Vamos lá, ser bem sucinto para que vocês venham gabaritar na prova. Uma das questões que vai cair na prova é sobre a religião de Israel. E eu fiz um recorte aqui do material das UTs que foi disponibilizado para a gente estudar, que diz assim: cativeiro. As 10 tribos do norte em 722 a.C., e Judá e meia tribo de Benjamim em 596 a.C. Os israelitas passaram a ser verdadeiramente monoteístas só após o cativeiro. Antes disso, Israel era enoteísta. E o que quer dizer? Como já dissemos anteriormente, o enoteísmo é uma mentalidade religiosa em que se cultua uma única divindade, considerada suprema, mas sem negar a existência de outros deuses. Significa dizer que os israelitas criam ser Jeová o maior dos deuses, mas sua crença admitia a existência de outros deuses verdadeiros, como menores que Jeová. Então nós podemos observar aqui que Israel não era monoteísta, só tinha um único Deus. Nós observamos que eles eram enoteístas. Eles criam em Deus, Criador dos céus e da terra, mas que também existia outros deuses com poderes também. E só lá no cativeiro babilônico, que Nabucodonosor leva os israelitas cativos, que eles vão se apegar mais em Deus, entender que Deus era o único Deus. Para vocês levarem para a prova aí, vou fazer uma comparação para que vocês não venham esquecer na hora da prova, quando perguntar, que a gente vai querer dizer que Israel era monoteísta, né? Mas na verdade Israel não era monoteísta. É lembrar dos nossos filhos. Israel aqui é um bebê que está se crescendo, se desenvolvendo. Então nossos filhos têm os super-heróis deles. Tem lá o super-herói, o Homem-Aranha, né? O Homem de Ferro. E também eles creem em Deus. A fé das crianças, eles têm fé em Deus. Só com o passar do tempo, com a maturidade, que eles vão observar e vão ver que o único Deus que responde a eles, o único herói que está sempre com eles, respondendo e se relacionando com eles, é o Deus. E esses personagens de desenho, eles vão ser apenas uma lembrança da infância. Foi assim que aconteceu com Israel. Com o passar do tempo, Israel viu que só Deus, o Senhor, Yahvé, é que respondia às orações e se comunicava e tinha comunhão com eles. Então leva isso aí para a prova, hein? Israel era politeístas, né? Eles criam em vários deuses e ele tinha um Deus como o único mais poderoso. Mas depois do cativeiro, sim, eles foram monoteístas, crendo só em Deus. Mas no primeiro momento, para essa prova, leva isso. Eles eram politeístas. O 2. O nome Palestina foi adotado pela administração romana em 135 d.C., para substituir o nome Judéia, e não da terminologia judaica original, e é uma corruptela da palavra Filístia. Então, o nome Palestina, ele surgiu de uma vingança que os imperadores romanos que governavam a região ficaram muitos desapontados com as revoltas e ficaram irados com as revoltas dos israelitas que queriam a independência, não queria mais Roma persuadindo, dominando aquela região, e eles perderam muitos soldados nessa guerra, nessas revoltas dos locais que eram judeus contra os romanos que eram o povo que estava ali dominando aquela região. Então, por vingança, no ano 135 depois de Cristo, os imperadores romanos trocaram o nome de Judéia, que vinha de judeu, do povo de Judá, para a palavra
Palestina, que é derivado de Filistia, de filisteus. Levando em consideração que hoje esse povo filisteu, que possivelmente vieram lá de Creta, dos judeus, dos gregos, nem habitam mais a região. E a região continua com esse nome de Palestina. Hoje, palestinos foi adotado pelos países, né, de origem islâmica. Então, esse nome foi dado, é só você lembrar, o nome Palestina foi dado por vingança pelos imperadores romanos. Também na prova, ele vai cobrar sobre os lagos, né? Sobre o mar Mediterrâneo, ele vai cobrar sobre também o lago da Galileia, né? E ali, o mar da Galileia. E ali você, para a prova, para você ficar atento, é o seguinte: mar Mediterrâneo é esse mapa que está acima. Você vê que ele está escrito em vermelho, mar Mediterrâneo. Ele faz ligação entre a Europa, a África e a Ásia. Então, toda vez que a prova falar de navegação de navio, essas coisas, você vai marcar a questão de mar Mediterrâneo, porque é o mar que comporta transporte de carga, essas coisas. Quando falar de mar da Galileia, quando cair isso na prova, você vai lembrar que é um mar onde Jesus operou a maioria dos seus milagres. Seu ministério foi em torno desse mar, né? Então, esse mar, ele recebia também outros nomes. Você vai lembrar de mar de Quinerete, mar de Tiberíades e lago de Genezaré. Então, esses três nomes, Quinerete, Tiberíades e Genezaré, estão ligados ao mar da Galileia, que é o mapa abaixo. Então você faz essa distinção que você vai já estar meio caminho andado para a prova. Também vai estar sendo cobrado na prova o nome do Mar Morto. E aqui eu deixei uma curiosidade, né? É um dado científico. O nome do Mar Morto deve-se à sua elevada concentração de sal, que impossibilita a sobrevivência de animais e plantas. O Mar Morto é um grande lago localizado no Oriente Médio, entre Israel, a Palestina e a Jordânia. E esses dois homens aqui, Pausânias e Justino, foram que deram o nome de Mar Morto, né? Porque lá não pode haver vida marinha, vida nesse próprio lago, devido à questão da salinidade dessa região. Só se lembrar de Pausânias e Justino aí. Grava isso aí. Em Gênesis 14:18, encontramos uma referência sobre Jerusalém, que aparece com o nome de Salém, habitação de paz. Então você vai lembrar aí de Abraão, que deu seus dízimos a Melquisedeque, rei de Salém. Então, quando Abraão chega a Salém, que atualmente é Jerusalém, ele chega e lá tem um sacerdote, né, chamado Melquisedeque. Então, Melquisedeque recebe os dízimos de Abraão. Então, lembra disso aí, que Salém, nos vários nomes que recebeu Jerusalém ao longo da história, o que é mais forte para nós, para a Bíblia, é lugar de paz, né? A própria Bíblia manda a gente orar, né? Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Lembra dessa passagem bíblica aí, que você vai estar no bom caminho. Os judeus celebravam 7 festas religiosas anualmente, né? É um povo bem festeiro até hoje. Eles lutam para ter liberdade, lembra que a gente falou nas aulas, eles lutam para ter um convívio familiar, um convívio cultural muito forte, da qual eles não abrem mão. Então eles são um povo que o ano todo estão fazendo festa e se alegrando com a família e com os amigos. Uma das festas é a Páscoa, o Pentecoste, a festa dos tabernáculos, festa das trombetas, a do Yom Kippur, que é o dia da expiação, do perdão, né, de pedir perdão, a festa do Purim e
Hanukkah, que é a festa das luzes. Você vai guardar aí que as festas mais importantes é a Páscoa, lembra aí da Páscoa nossa, Pentecoste, lembra aí da gente que somos um povo mais voltado para deixar o Espírito Santo Deus agir, Pentecoste, por causa do Atos 2, e dos tabernáculos, que tabernáculo lembra de tenda, né? Todo mundo gosta de acampar. Então Israel também, eles ficam 7 dias acampados em tendas, não vão para dentro das suas casas, ficam dentro dessas tendas, dessa sucá, que é o nome hebraico, para lembrar que um dia também eles ficaram peregrinando no deserto em cabanas, né? Em tabernáculos, em tendas. Guarde isso aí, Páscoa, Pentecoste e Festa do Tabernáculo. A Páscoa, que é Pesach, celebrada pelos judeus, comemora a última praga do Egito, do que resultou o livramento de Israel da escravidão. E como que é celebrada a Páscoa? Se reúne a família numa mesa, e nessa mesa vai ter sobre ela pão asmo, né, que é pão sem fermento, ervas amargas e um cordeiro imaculado, sem defeito físico ou mancha. Então a Páscoa, você tem que lembrar do pão asmo, que é sem fermento, porque não pode ter pecado. As ervas amargas, que simboliza o sofrimento do povo no Egito. E o cordeiro imaculado, que através do sangue do cordeiro nos umbrais das portas, os filhos de Israel não tiveram ceifados, né, os seus primogênitos, só o povo do Egito. Tá ok? Então, lembrou de Páscoa, lembra de pão, de ervas amargas e cordeiro. A festa das primícias celebrava o início da colheita do trigo em Israel. A oferta peculiar desta festa era 2 pães movidos, fermentados, que representavam os pecados do povo, e 2 cordeiros para expiação de pecados. E essa festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, após a Páscoa, você contava aí 50 dias, que era celebrada a festa das primícias. Tá ok? Lembra aí de 50 dias após a Páscoa. O nome hebreu, ou Aberu, como diziam os egípcios, vem da raiz avar, que significa passar, atravessar ou, filosoficamente, sem pátria. Isso porque os israelitas, por um tempo, levaram uma vida de nômade. E Abraão, né, um caldeu, e do qual descendeu Isaac, Jacó e as 12 tribos. Abraão foi o primeiro que foi chamado a peregrinar sem pátria. Ele foi peregrinando. Lembra que nas aulas nós falamos que ele passou ali Babilônia, Síria, passou pela atual Judéia, foi até o Egito, depois retornou para a Judéia e se estabeleceu ali. Então, Abraão foi o percussor, foi quem Deus chamou para fazer uma grande nação dele, né? Lembra da promessa, Abraão, sai do meio da tua parentela, né? E vai para uma terra que eu te mostrarei. A gente falou muito isso nas aulas. Então, porque Deus não quer que nós ficamos ligados às coisas terrenas. Por isso que o nome hebreu significa filosoficamente sem pátria, ou seja, nós não temos a nossa riqueza aqui, nós temos a nossa riqueza no céu. O nosso coração não está aqui. Quando nós partimos dessa pátria aqui material, nós temos a eterna com Deus para vivermos eternamente com o Senhor. Então, desde já, nós estamos encerrando aqui a nossa revisão para a prova. Desejo boa prova a todos. Deixa aí uma oração bacana aí que fala sobre esse desejo de visitar a Terra Santa, Israel, que em hebraico se diz assim: Lashanã Rabá Yerushalim. Lashanã Rabá Yerushalim. Que no ano que vem todos vocês estejam em Jerusalém. Olha que bênção, hein?
que eu desejo que você venha um dia, né, poder aí estar visitando a Terra Santa. Foi uma honra estar dando essa aula de geografia bíblica. Se for chamado aí para a matéria de angiologia, vamos estar passando essa matéria para vocês com bom proveito, com troca de experiência, aprendendo muito com vocês, ensinando muito também a vocês. Deus abençoe a todos. Boa prova, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica com Deus.